Olá, amados, que a doce paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho, seus sonhos, seus projetos. Que Deus te abençoe muito. Hoje nós estamos aqui nessa sexta-feira abençoada que Deus nos deu, né? Já são quase 7 horas da noite, mas temos um tempo agora para nós estarmos pensando e meditando um pouquinho dessa palavra maravilhosa que tem sustentado a minha vida, que tem me abençoado tanto, como Deus tem nos abençoado através da sua palavra. A Bíblia fala que nem só de pão vai viver o homem, mas de toda a palavra que nasce da boca de Deus, que vem da boca de Deus, ou seja, da palavra de Deus que foi escrita e deixada por Deus para nós. Hoje, queridos irmãos, querida igreja, minha amiga, meu amigo que me vê, hoje nós vamos meditar num livro da Bíblia, que na verdade é uma carta, né? Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo do 4 até o 9. Eu vou ler agora numa versão que se chama Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Mas você lê na sua Bíblia aí da sua casa, que você vai ver que o sentido é o mesmo, tá? Mas eu escolhi essa versão, que é uma versão que a maioria das pessoas consegue entender o que fala, tá bom? Então eu vou ler. Se você puder, leia aí comigo, tá? Então, Filipenses 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amados, eu quero que você guarde no seu coração essa palavra-chave. Alegrai-vos. Deus quer que nós estejamos alegres. Essa é a palavra de Deus hoje, resumidamente, para nós, como igreja, como ser humano, como pessoas. Deus quer que nós estejamos alegres. Alegrai-vos. Quem escreveu esses versos foi o apóstolo Paulo. E quando ele escreveu esta mensagem para os filipenses, ele estava numa situação que eu acredito que nenhum de nós passou ou vai passar nessa vida. Ele estava preso. Sim, ele estava preso. Eu quero deixar uma pergunta aí no seu coração para você meditar. Você e Deus. Como você tem se sentido? Meu amado, minha amada. Vamos analisar as circunstâncias em que Paulo estava quando escreveu esta carta. Então, ele estava preso. Mas só o corpo físico de Paulo estava preso. Nós podemos ver que ele estava preso lá, o corpo dele, mas o coração e a mente dele estava em outro lugar. Ele não estava olhando para ele, para Paulo, para o problema dele, para a situação que ele estava. O foco de Paulo não era Paulo. O foco de Paulo era a palavra de Deus, a mensagem de Deus, as coisas do alto, Jesus, Deus. Isso era o foco de Paulo, as pessoas. Paulo se preocupava com a vida espiritual das pessoas. E ele escreveu coisas que ele aprendeu na vida dele com o Senhor. E uma dessas coisas que ele escreveu ali foi isso, que era para aquele povo daquele tempo que ele vivia, para o povo se alegrar, né?
E nós vemos que, por que eu tô falando que ele se preocupava com as pessoas? Se você ler um pouquinho para cima, no versículo 4, no capítulo 4, versículo 1, ele mostra a preocupação dele com duas mulheres, né? Aquelas duas mulheres eram mulheres de Deus, serviam a Deus com a sua vida, mas em algum momento elas entraram em atrito, as duas. E Paulo soube desse relacionamento das duas que estavam em atrito e ele estava preocupado com aquilo. Então ele mandou orientações para aquelas duas mulheres. E o que eu senti, né, que eu vi, eu falei, Paulo sabia que aquilo não era bom para elas, como pessoas, como servas de Deus, para a obra de Deus. Então ele estava ali, mas ele não estava focado na dor dele, no problema dele. Ele se importava com as pessoas. E por isso ele exortava as pessoas, para as pessoas se alegrarem, né? Então nós vemos ali ele se preocupando com as pessoas de fora, mandando encorajamento para as pessoas de fora, né? Sua mente e seu coração estavam em outros lugares. Ele continuava a se importar com as pessoas mesmo de dentro da cadeia. Paulo não estava olhando para ele, ele estava olhando além dele. O foco não era Paulo, o foco era o reino de Deus. E por que eu estou falando isso, meus amados? Porque muitas vezes a alegria que Deus quer que a gente sinta não vem porque nós estamos focando muito em nós, na nossa vida, no nosso, como diz lá fora, no nosso nariz, no nosso umbigo. E nós tiramos o foco das coisas de Deus, do reino de Deus. Nós como igreja, nós temos que focar, quer ver? O versículo Filipenses 3:20 está falando assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, amados, queridos, voltando aqui, né? Paulo estava preocupado com as duas mulheres de Deus que estavam com o relacionamento quebrado. Eu vi assim que ele olhava de lá de dentro da cadeia, ele olhava para fora com um olhar de paz, sabe? Que ele sabia que tinha coisas que as pessoas precisavam parar de focar nas suas dores, nos seus problemas, né? Às vezes um irmão, uma irmã, um amigo, um parente, você fica magoado com ele e fica guardando aquela mágoa, sabe? Isso não é bom, amados, para você nem para ele, não é bom para ninguém. Deus não quer isso, né? Então hoje, Deus quer que você pense nessas coisas, né? Como Paulo falou para aquelas duas mulheres, né? Que era para elas pensarem em concordância, não era para elas terem divergências, né? Então, amados, Paulo, ele falava aquelas palavras com um olhar de pai, e eu creio que Deus me usa hoje para falar com você com um olhar de pai também. Que ele sabe que essa situação de divergência, às vezes, entre as pessoas, entre um marido e uma mulher, um irmão, uma irmã, um parente, um amigo, um irmão até da igreja, que esse tipo de relacionamento quebrado não vai trazer coisas boas para a nossa vida. Deus quer nos abençoar muito, e uma das coisas que Deus quer trazer sobre nós é a alegria abundante, né? Então isso tem que ser trabalhado. Nós temos que olhar para essas coisas e falar: não quero mais viver assim, eu quero viver essa vida de abundância que Deus tem. Então eu vou consertar essas coisas, vou fazer assim, vou pensar concordemente, né? Assim, pensar se tem um relacionamento quebrado como o daquelas duas mulheres, de consertar isso, tá bom? Porque isso vai trazer grandes bênçãos para a sua vida, tá? Seja qual for o seu... Se tiver alguma parte da sua vida que foi interrompida por algum relacionamento, alguma mágoa, deixa isso aos pés do Senhor, que você vai ver quanta coisa linda Deus vai fazer na sua vida e através da sua vida. Deus quer curar isso na sua vida. Então, Paulo também pensava na igreja,
Talvez a igreja estivesse triste, talvez por circunstância daquele tempo. Hoje, muitos cristãos estão tristes. Estão tristes porque não podem ir trabalhar, porque não podem ir na igreja, porque alguém faleceu, ou porque alguém está enfermo, ou por conta da situação mesmo, né? Ou porque está magoado, né? Nós falamos agora há pouco de mágoas. E Paulo estava preocupado, então ele falava para os irmãos se alegrar, né? Paulo queria alegrá-los, sendo exemplo de firmeza e de fé. Bom, isso vindo de uma pessoa qualquer que a gente não conhece, não faz efeito, na verdade. Uma pessoa que tá tudo bem, falando assim pra gente se alegrar, né? Aí alguém pode falar assim, mas é fácil você falar isso. Eu já ouvi muitas vezes as pessoas falando isso, mas nós que cremos na palavra de Deus, que cremos no Deus Criador, que nos fez, que entregou Jesus para morrer no nosso lugar, né? Que fomos perdoados pelo Senhor, nós temos que atentar para isso. Paulo é um exemplo de fé para nós. Quando ele escreveu essas coisas, ele estava preso. E mesmo assim, ele falou para as pessoas se alegrarem. Então, guarda isso no seu coração, né? Paulo foi um exemplo de firmeza e de fé para nós, né? Vamos falar de firmeza? Como conseguimos ser firmes como Paulo? Você gostaria de ser firme, de ter essa fé firme como de Paulo? Eu sim, gostaria. Conservando, como fazer isso? Conservando o nosso pensamento em Cristo, lembrando que este mundo não é o nosso lar. Primeira coisa, quando nós tivermos conservar o nosso pensamento em Cristo e lembrar que aqui não é o nosso lar, só aí já sai um peso enorme das nossas costas e já vem uma alegria tremenda, não é? Você pode sentir isso? É aquilo, né, que nós lemos, Filipenses 3, 20 e 21. Eu vou ler agora em outra versão para fixar, tá? Filipenses 3, 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Então, o apóstolo Paulo tinha isso no coração dele. A fé dele era firme, porque ele sabia disso. O que ele tinha no coração dele? Que aquilo ali era temporário, era passageiro. O lar dele não era aqui nessa terra, o lar dele era lá no céu, né? Então, queridos, aqui tem crianças hoje e tá uma barulheira. Perdoe se tiver muito barulho, viu? Mas é isso, não vamos perder o foco. Lembrando que este mundo não é o nosso lar. Então, o que nós podemos guardar no nosso coração hoje? Quero ter uma fé firme. Tira os olhos de você. Tira os olhos desse mundo. Olha para nossa cidade. A nossa cidade que nós vamos herdar. A nossa cidade está nos céus. Consegue contemplar isso? O versículo 5 de Filipenses 4, versículo 5, fala assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Deus quer construir em nós filhos de coração inabaláveis. Guarda isso no seu coração. Não filhos inconstantes. Filhos de coração inabaláveis, aconteça o que acontecer. A nossa alegria suprema vem de Cristo habitar em nós, tá? Então, Cristo ser o centro da nossa vida. Mas só gozaremos plenamente dessa alegria suprema quando Ele voltar. Então, hoje é possível sim nós sermos alegres com Cristo nesse mundo enquanto Ele não volta, mas a alegria plena o cristão vai ter mesmo quando Jesus voltar. A palavra de Deus fala que lá no céu não haverá mais choro, nem tristeza, nem dor, né? Então é isso que o cristão tem que lembrar, amados,
É um exercício. Mas, bom, enquanto ele não voltar, ele quer que saibamos e tenhamos firme em nossas mentes. Ele está perto. É isso que fala o versículo 5. Perto está o Senhor. Deus quer que você traga isso na sua mente, no seu coração, que Jesus, que o Senhor Deus está perto de você. Você não está sozinho. O versículo 6, preocupações. Vamos falar rapidinho de preocupações. Elas tiram a nossa paz e alegria, não é verdade? Se a gente pudesse sentar numa roda e falar se essa semana você ficou preocupado com alguma coisa ou preocupada, eu creio que todos iam levantar as mãos, não é verdade? Porque as preocupações são naturais, elas vêm mesmo. Mas Paulo nos exorta a transformar nossas preocupações em orações. Olha o que fala o versículo 6. Seja a vossa moderação conhecida... Bom, o 5 nós já falamos, perdão. É o 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosos, não andeis preocupados de coisa alguma. Em tudo, porém... Como que você não vai ficar preocupada, Débora? Como que eu não fico preocupado? Olha o que fala o versículo. Em tudo, porém, sejam conhecidas as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Então, você gostaria de se preocupar menos? Ore mais. Eu li isso hoje, achei lindo, quis compartilhar com você e comigo. Sempre que começar a se preocupar, ore. E eu quero ler para vocês a oração de uma pessoa tão linda, essa oração linda e maravilhosa que ele fez para Deus. E olha o resultado, que coisa mais linda. É a oração de Jabes. Ela está no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Olha só que bonito isso aqui. Pode ler na sua Bíblia, tá? E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel. Ele orou com todas as forças que ele tinha. Ele não precisou buscar nada lá fora. Ele não precisou de dinheiro. Ele não precisou de gente vindo orar por ele. Ele não precisou pagar nenhuma promessa. Ele não precisou fazer nada. Ele só orou. Ele falou com Deus com toda a força do seu coração. Porque Jabes, versículo 10, invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Então, olha só, Jabes, olha que coisa linda. Jabes, ele orou ao nosso Deus maravilhoso. Ele orou e pediu para Deus abençoar muito ele. Para ele ampliar as tendas dele, abençoar o trabalho dele. Isso significa abençoar o trabalho. E pediu que a mão de Deus fosse com ele. E que Deus livrasse ele de todo mal e que ele não fosse aflito. É isso que está falando aqui. E a resposta foi essa, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Não é lindo isso? Olha, guarda esse exemplo quando você for falar com Deus, quando você estiver preocupado, ansioso com alguma coisa, vai lá, ora e fala para o Senhor: Senhor, eu quero orar como Jabes. Porque Jabes orou com todo o coração, o Senhor abençoou ele, eu também quero. Como o Senhor o abençoou, também pode me abençoar. Abençoa-me, 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 Senhor. Faz-me prosperar, vem minha tenda ampliar, e de todas as dores vem me livrar. Esconda-me do mal na palma da sua mão.
Onde quer que eu for, abençoa-me, Senhor. Mas não é para querer só a bênção de Deus. Tem que querer que Deus esteja com você também, viu? Então é isso. Preocupação, lembra? Tá preocupado, tá aflito, tá ansioso, tá ansiosa? Para tudo, vai no quarto, fecha a porta e ora, e você vai ver como as coisas vão ser diferentes. Faça essa prova com Deus, queridos, e depois você vem contar para mim, para você ver que coisa maravilhosa. Gente, é de se emocionar, é de chorar, é de tanta alegria quando a gente tem essas experiências com Deus. Eu incentivo você a fazer isso, tá? Então, paz, pra gente encerrar, pra gente tá já dando encerramento. Versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Deus promete uma paz pra gente que a gente não consegue entender. Queridos, eu já tive várias experiências com Deus, de ter esses momentos de aflição, coisas do cotidiano mesmo, com filhos, com trabalho. E eu orei. Eu já orei sentada na mesa da cozinha, eu já orei lavando louça, eu já orei tantos momentos entregando tudo a Deus. E depois, amados, vinha aquela paz, uma coisa dentro do meu corpo, da minha vida, tão maravilhosa, tão gostosa, que eu sabia até o que eu tinha que fazer depois. É sobrenatural. Deus promete essa paz pra gente. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Quando? Quando você fizer isso, entregar os seus problemas, as suas preocupações para Deus. É a paz que Ele coloca quando a nossa fé está firme nele, de que Ele é soberano e está no controle de todas as coisas. Pensamentos, versículo 8. O versículo 8 fala assim: finalmente, irmãos, eu quero que você guarde esse versículo no seu coração. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável. Vamos parar um pouquinho. Tudo que é justo, puro, amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor existe nos seus pensamentos, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Procure, eu guardei aqui uma coisa para você. Procure ouvir o que você tem falado. O que você tem falado? Você já parou para se ouvir esses últimos dias, esses últimos meses? Procura fazer um exercício a partir de amanhã ou a partir de agora, de você ouvir o que você anda falando. Em relação a tudo que passa na sua casa, na sua família, no seu trabalho, o que você anda falando? Você já parou para ver o que você anda fazendo ou falando? Já falei. Ou sentindo? Procura perceber também o que você anda sentindo. Você anda muito nervoso, muito coração acelerado? Como que você tem passado esses dias? Procura, e também os próximos dias. Começa a se olhar para você, sem falar nada para ninguém. Por que nós estamos falando isso? Esse versículo 8, Paulo nos dá a direção do que pensar. Vigie o seu pensar, vigie o seu falar, o seu sentir. Se você ou eu percebemos que está ao contrário dessas coisas que Paulo fala aqui, devemos pedir ajuda de Deus para mudar de direção. Aqui ele fala assim, né? Tudo que é respeitável. Você tem pensado nas coisas que são respeitáveis ou nas coisas que não são respeitáveis? Pensa aí com você. Você tem pensado nas coisas que são justas ou nas coisas que são injustas? Você tem pensado nas coisas puras ou nas coisas impuras? Isso é para mim e para você, tá bom, querido? Você tem pensado em coisas amáveis ou em coisas desagradáveis? Eu estou fazendo essa pergunta porque as perguntas nos levam a gente parar e pensar na gente, pra gente se olhar. Quando a gente se olha, a gente fala, poxa, Deus, eu preciso da sua ajuda, né? E Deus quer nos ajudar, queridos. Por isso que vem essas palavras. Nem só de pão, nem só de alimentos a gente vive o nosso corpo, mas dessa palavra que vem para tratar o nosso coração, sabe? Porque quando Deus
libera essas palavras para nós, Ele quer nos curar, ele quer que a gente seja os filhos mais livres que Ele tem, sabe? Filhos que desfrutam do melhor de Deus, né? Então lembre-se disso. Olha, isso daí de ficar pensando, vendo as coisas que você tá pensando, falando, sentindo, é um exercício, tá? Ele requer prática e disciplina. Por isso, quando começar a praticar e falhar, por exemplo, você tá conversando, aí você solta umas palavras feias, xinga a mulher, xinga o marido, xinga os filhos. Aí você fala, Deus, eu pequei, Senhor, me perdoa. Ainda quando fala assim, tá bom, né? O duro é que às vezes as pessoas fazem isso e ficam com medo, com vergonha de e falar, Deus, e agora? Às vezes a pessoa fica ali brava consigo mesma, ou brava com as outras pessoas e não consegue avançar. Então, por isso que eu tô falando isso, tá? Isso que requer prática e disciplina. Por isso, quando começar a praticar e falhar, não desanime. Peça perdão ao Senhor e recomece, tá bom? Você fala, hoje eu fiz isso, mas Senhor, me perdoa, amanhã eu quero ser melhor do que hoje. E é um exercício, mas faça com dedicação, faça com esforço, né? O nosso pastor sempre fala que o pecado é uma coisa assim, que tem que ser, sem querer, sabe? E aí, no momento seguinte, é o melhor momento pra gente pedir perdão, tá bom? Então, é isso. E pra gente encerrar, o versículo 9, olha que interessante, ele fala assim, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticai. Tem algumas versões que tá escrito, isto fazei. E o Deus de paz será convosco. Então, tudo isso que nós falamos, todas as coisas que você ouviu essa semana, as mensagens dos nossos pastores, ou até mesmo, às vezes, uma mensagem de um outro pregador de fora que você gosta. Eu não sei o que você tem ouvido da palavra de Deus esses dias, um louvor. E aí você acha muito bonito, muito lindo. Nossa, que bonito, que lindo. Aí, o que você faz? Você não pratica, você não faz nada do que você está aprendendo, né? Então, mas não é isso que Paulo está falando. Ele está falando que o que você está aprendendo, o que você tem recebido durante toda esta quarentena, durante toda a sua vida com Cristo, tem que praticar e tem que fazer, tá bom? Porque aí o Deus de paz será convosco. Né? Então, eu marquei aqui, você gostou desse conteúdo bíblico? Dos outros que tem ouvido todos esses dias da quarentena, ou até mesmo em toda a sua vida cristã? É hora de começar a praticar. Praticar e fazer. E o resultado? O Deus de paz estará com vocês e comigo. Tá bom, queridos? Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. E eu peço que o Senhor te abençoe muito e te guarde e levante sobre si o seu rosto e te dê paz, tá bom? Que você tenha um dia, uma noite linda, maravilhosa, um final de semana abençoado e conte comigo para o que precisar, tá bom? Um grande beijo, Deus te abençoe.